Então, aqui já a Daphne, o Marcelo Auler e o Chico Vigilante. Cadê o Chico Vigilante? O Alex está aqui? Está aqui. Ah, está todo mundo aqui agora. Obrigado, Marcelo. Bom dia, Daphne. Tudo bem, Daphne? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, deputado. Prazer tê-lo aqui conosco. Chico Vigilante é o cara, diz aqui o Rafael, meu amigo de muitos anos, né? Muito prazer vê-lo aqui. Vou dar um bom dia para o Marcelo, vou sair para o café, que eu estou aqui desde as 6h30, mas vou estar na escuta. Obrigado, Marcelo, Daphne, Chico Vigilante, vamos estar aqui acompanhando vocês. Abraço. Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, Chico, obrigado pela sua presença aqui, caiu da cama cedo hoje, mas hoje nós temos muito que comemorar aqui em Brasília. Bom dia, comunidade, a quem eu agradeço o fato de eu estar aqui em Brasília hoje. Vou acompanhar de perto lá toda a cerimônia. Já estive ontem na manifestação pública no Eixão, onde eu encontrei muitos amigos. Ali já se manifestaram vários segmentos da sociedade de Brasília, lembrando que não pode ter anistia. E é por isso que nós trouxemos hoje como convidado especial o Chico, que acompanhou de perto, presidiu a CPI dos atos golpistas na Câmara Legislativa e sabe muito bem a importância da data de hoje. Vai lá, Chico, é com você, cumprimentar a nossa audiência aqui. Bom dia, Marcelo. Um prazer enorme poder participar do programa aqui com vocês. Essa data de hoje, esse 8 de janeiro de 2024, é uma data fundamental para relembrarmos o quanto que é importante a democracia nesse país. É fundamental a gente ter em mente de que há um ano, portanto, no dia 8 de janeiro de 2023, nesse horário, os terroristas estavam lá no QG do Exército, ali na Praça dos Cristais, se preparando para descer e fazer a invasão. E todo mundo sabia de que eles iriam invadir. Eu estava vendo uma série de documentários que foram produzidos ontem, e está faltando um monte de coisa naqueles documentários, especialmente o da TV Globo, lá do Globo News. Tem um momento, Marcelo, que para mim é esse de estudo, que foi quando o então diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, doutor Andrei, que hoje continua sendo diretor, inclusive fazendo um excelente trabalho, sábado, dia 7 de janeiro de 2023, doutor Andrei se desloca da casa dele, pede uma reunião com a cúpula da Segurança Pública do Distrito Federal, pela manhã. Essa reunião acontece. Doutor Andrei diz: eu tenho aqui em mãos informes da inteligência. Vai ter problema no Distrito Federal. Precisa que sejam tomadas providências. Vão invadir os órgãos do Distrito Federal. E nada foi feito. Pelo contrário, o governador do Distrito Federal, no sábado à noite, determinou a abertura da esplanada dos ministérios. Portanto, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estava avisada pelo diretor-geral da Polícia Federal de que teria problema, de que correria o risco das invasões. E aí, ao invés de colocar a tropa de choque para fazer as linhas de contenção ali, o que fizeram? Colocaram, Marcelo, isso está lá nos autos da CPI, está no relatório final. A coronel Cíntia, juntamente com o doutor Fernando, que era o secretário de exercício, tendo visto que o Anderson Torres tinha ido para os Estados Unidos, o que eles fizeram? Prometeram de que iriam colocar 600 homens, isso aí é depoimento do major Flávio, né? Prometeram para ele que ia ter 600 homens na esplanada. Ele chega na esplanada, não tinha ninguém. Tinha meia dúzia de policiais. E depois apareceu 100 e pouco, 120, 130, 200 estudantes
não eram policiais formados ainda, não tinha experiência nenhuma com relação a manifestações públicas. Portanto, só podia dar no que deu, né? Que foi exatamente a invasão dos prédios dos três poderes. Aí muita gente diz que foi uma tentativa de golpe. Eu tenho sustentado o tempo todo, inclusive falei isso muito, você acompanhou, lá na CPI sempre eu falava isso, não foi uma tentativa. Teve um golpe efetivo. O que não houve foi sustentação para o golpe. Mas o golpe aconteceu. O que eles não tiveram foi força suficiente para sustentar o golpe. Por que eles não tiveram força para a sustentação do golpe? Porque, felizmente, as Forças Armadas brasileiras não embarcaram no golpe. As Forças Armadas, inclusive o alto comando do Exército, ficou ao lado da democracia, ao lado da soberania do voto popular, que é eleito o presidente Lula. Por isso que o golpe não prosperou no Brasil. E ainda teve a questão do Estado, o pessoal lá do Departamento de Estado americano, vindo ao Brasil e dizendo para os militares brasileiros de que um golpe no Brasil não teria sustentação do governo americano. Isso também ajudou para que o golpe do Brasil não prosperasse. Talvez, se ainda fosse presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, talvez ele tivesse tido mais fôlego para a intentona golpista que fizeram no Brasil. Chico, eu tava fazendo um trabalho, um levantamento aqui, Daphne e Chico, para uma matéria que eu estou escrevendo. Vou trazer alguns números para relembrar aqui o que foi esse 8 de janeiro. Ao todo, nos dias 8, foram presas 243 pessoas dentro do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal e dentro do Legislativo, do Congresso. Apenas 243, embora muito mais tenham estado lá. E no dia 9, 1.927 pessoas, agitadores, foram presos, ou seja, um total de 2.170 agitadores. Desses, numa primeira triagem, 770 foram liberados, eram idosos, mães de crianças menores, alguns problemas de saúde, e ficaram 1.152 pessoas presas. Em fevereiro e março, liberaram 680 e foram liberando aos poucos, até chegar a dezembro, em que ficaram 66 presos, que é o que estão até hoje. O Supremo recebeu 1.413 denúncias contra os agitadores. Mais cerca de 1.000 dessas denúncias são de pessoas que estavam na rua, no quartel, e não foram presas dentro dos prédios. Então, para essas pessoas, o MPF está oferecendo o acordo de não persecução penal, que você confessa que fez o crime. Qual foi o crime? Pregar o golpe, porque pregar golpe é crime, ainda que você não tenha predado nada. E você reconhece o crime, você paga a multa, você paga penas alternativas, tipo estudar, fazer benefício, não sei o quê, e aí se livra da condenação. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: até hoje, um ano depois, só foram denunciados. Sim, em agosto, houve a denúncia dos 7 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que comprovadamente trabalharam pelo golpe. E isso eu vou explorar com o Chico, porque é o que a CPI dele levantou. Mas, além desses 7 policiais oficiais, até agora, só houve um financiador desses golpes denunciados, que é o empresário Pedro Luiz Curunzinski, de Londrina. Ele gastou R$59 mil alugando 4 ônibus que transportaram 108 pessoas. Entre essas 108 pessoas estava Orlando Ribeiro Júnior,
um trabalho... Eu acho que a gente está com um problema aí a transmissão, né? É? Para mim, o Marcelo está ok. Eu acho que o problema é do deputado. Então, peraí, eu vou só concluir já. Então, estava um desses caras que vieram nos ônibus, foi preso dentro do palácio, pregando lá o golpe. O que eu quero saber é o seguinte, Chico. Todo esse tempo, 1 ano, cadê os militares que você levou na CPI? Ele caiu, Marcelo. Acho que a gente teve um problema aí na transmissão, né? Foi. Agora Sua internet não está muito boa. Foi o senhor, mas Marcelo perguntou, né? Por que até agora não houve punição dos financiadores, não é isso, Marcelo? Não, dos militares. Dos militares. Cadê os militares que você, pela CPI da Câmara, foi a primeira a levar, botar general lá para ir, o general Dutra, aquele que não deixou desmontar o acampamento no domingo à noite, alegando que poderia rolar sangue. Na verdade, eles não quiseram que o Ricardo Capelli entrasse no acampamento no domingo à noite porque estavam parentes de militares acampados ali. E eles não quiseram que esses parentes de militares foram presos. Para mim, essas pessoas saíram durante a madrugada, do 8 para o dia 9. O Marcelo, tá caindo, tem mais coisa. Marcelo, tem mais coisa. Fala. Certamente, você que estava lá todo dia de depoimento, toda quinta-feira, quando a gente pegava os depoimentos ali na CPI, teve um momento muito tenso também. Foi no dia 12 de janeiro de 2023, ou melhor, 12 de dezembro de 2023, quando teve a prisão do cacique Sererê, que apareceu lá na CPI dizendo, nós levamos ele dizendo que era um pastor e não sei o que e tudo, na verdade era um golpista, que dizia que ele, por conta dele, ganhando um salário de R$1.000, e depois nós descobrimos, isso está lá nos autos da CPI, porque nós quebramos o sigilo daquele Didi, que era um fazendeiro lá da cidade do Cacique, na verdade é um fazendeiro paulista que tem fazenda lá, que depositou R$86 mil na conta do Didi Pimenta, né, que depositou na conta do Sererê. Isso é financiamento. Tanto esse Didi Pimenta certamente vai ser pego também. Até porque a Operação Lesa Pátria continua hoje mesmo. Está tendo a operação por parte da Polícia Federal, começou cedo, né? Estão cumprindo... Da onde é esse empresário? Da onde é ele? Esse empresário ele é de São Paulo e tem fazenda lá nas terras indígenas, numa cidade do Mato Grosso, onde aquele cacique Sererê Chavante diz que é cacique e é pastor lá. Tanto esse fazendeiro patrocinou a ida dos indígenas, depositando R$86 mil na conta do cacique Sererê. Né? Mas aí, no dia 12, teve um momento muito tenso também, foi quando os terroristas que estavam ali na Praça dos Cristais, ali no Forte Apache, né, que é o QG do Exército, eles tentaram invadir a Vila Militar. São 6.500 pessoas que moram lá. Tem generais, tem coronéis, são as famílias que moram ali. Foi preciso que a tropa do Exército, a tropa de choque do Exército, guarnecesse a Vila Militar, porque os terroristas iam invadir a vila. Em busca de generais, eles queriam pegar general também para matar. Naquele dia, já era para ter sido desmontado o acampamento golpista. E não foi. O acampamento continua ali, porque certamente ele tinha a conivência do comandante-geral do Exército. Você estava lá no dia do depoimento do general Dutra, e ele disse uma frase que ficou guardada da minha memória, que muita gente não prestou atenção, quando ele disse o seguinte: olha, o comando militar do Planalto é dirigido por um general de 3 estrelas, comandante
militar do Planalto é o general de 3 estrelas. Ele falou todos os outros comandos, Sudeste, comando militar da Amazônia, são generais de 4 estrelas. Por que o comando militar do Planalto é um general de 3 estrelas? É porque, subordinado ao comandante-geral do Exército, que é de 4 estrelas, é um general de 3, porque se fosse de 4, ele estaria em pé de igualdade. Portanto, o responsável pela manutenção daquele acampamento não é nem sequer o general Dutra, era o Arruda, que era o comandante-geral do Exército Brasileiro, que foi quem permitiu que aquilo acontecesse. A entrada na noite lá, sabe, Marcelo, talvez interessasse aos golpistas, porque se a polícia tivesse entrado de maneira atabalhoada, sem ter um planejamento prévio, certamente teria morrido alguém. E é tudo que os terroristas queriam, era ter alguns cadáveres para exibir como troféu, e aí sim eles passaram a ser vítima, e nós, os democratas, os que defendem a democracia, passávamos na condição de algoz. Portanto, houve o posicionamento do general Dutra naquele momento, ele foi positivo, porque ele liga isso, o que ele depois lá na CPI, ele liga para o general G. Dias e fala, olha, diga para o presidente Lula do risco, que é a entrada aqui sem planejamento agora à noite. Aí o general G. Dias fala para o general Dutra, olha, eu não preciso transmitir o recado porque você vai falar com o presidente. E dali a alguns minutos, o general G. Dias liga, era o presidente Lula na linha, e aí palavras do general Dutra, que o presidente Lula disse, general, são criminosos, tem que ser preso hoje. E aí o general Dutra falou, presidente, todos nós estamos indignados, são criminosos, precisam ser presos. Agora, até agora nós estamos tendo destruição de patrimônio. Se a polícia militar entrar aqui de maneira desordenada, sem planejamento como está previsto hoje, vai ter sangue. Porque ali tem espeto de churrasco, tem faca, tem arma, tem tudo. E aí o presidente Lula falou, repetiu, general, são criminosos, precisam ser presos. E aí o general Dutra falou novamente, presidente, eu sei que são criminosos, que tem que ser presos, mas tem um risco de ter sangue. Aí aí ele falou, o melhor para esse momento é a gente cercar o acampamento e prender todo mundo de manhã cedo. O problema é que parece que não houve o cerco do acampamento, porque se tivesse tido o cerco e todos tivessem sido mantidos, aí sim teria um número muito maior de prisões e teria pegado alguns peixes graúdos, né? Porque parentes de militares. Sim. De militares. Exatamente. Porque no acampamento, a mulher do general, como é que era o ex-comandante do Exército, aquele que mandou o Twitter para o STF, me esqueci o nome dele. Paulo César, que era isso. Não, o outro, Braga. o anterior. Quê? Braga. O Braga. O Braga. Não, Daphne, não, aquele que tem uma deficiência física na cadeira de roda. Heleno. Não, anterior, no governo Vilas Temer. Boas. Vilas Boas. A esposa do Vilas Boas estava lá. Estava no Agora, acampamento. Tá, Chico. é verdade, lembrei. Chico, só te consertando, o comandante do Exército, em dezembro, não era ainda o Arruda. O Arruda entra em janeiro. O comandante do Exército era o Marco Antônio Freire Gomes. Era o Freire Gomes, em dezembro. Mas no dia 8 era o Arruda. No dia 8 era o Arruda, mas no dia 12 não. E no dia 29, quando quiseram tirar o acampamento, a polícia militar foi lá, foi o Arruda que disse... O Arruda não, foi o Freire Gomes que disse, não vão tirar, só com ordem judicial. Como se não fosse crime fazer um acampamento na porta do QG pedindo golpe militar.
Imagina se eu tivesse me juntado com o Marcelo e tivesse chamado umas 10 pessoas para a porta do QG para fazer um acampamento contra o Exército Brasileiro. A gente ia ficar quantos minutos lá, Marcelo? Não sei. Deixa eu ler aqui, eu quero fazer uma pergunta também para o Chico. Trazendo aqui o Ricardo, que eu acho interessantíssimo esse comentário dele. O que se desenha é o discurso de que não houve golpe porque o Exército não aderiu. Fico indignado. O que fizeram foi dar rota de fuga aos seus parentes. Digamos assim, teve militar que não aderiu, mas que ficou ali de braço cruzado para ver o que ia acontecer, né? Caso fosse um sucesso, poderia aderir mais tarde. É essa impressão que eu fiquei, né? Agradecer ao Nilo Alves, que renovou aqui a assinatura dele e disse: Bolsonaro só acaba quando for preso, junto com ele seus principais assécuas, Gilvan, Gaia, Chupeta e outros senadores. O Décio Lira Ratazana, aliado de bolsonarismo. O Emílio mandou um recado para você, Marcelo. Parabéns, Marcelo Auler, pela cobertura. Encontrei contigo no Eixão ontem correndo, disse ele. Ronaldo Tavares, creio que os militares generais não entraram no golpe porque os militares americanos não permitiram. A teoria do fato não vale para estes como valeu para o PT? Pergunta aqui o Ronaldo. O perfil Caed Modes pergunta se aquele que defecou na mesa de Xandão não foi identificado. Esse daí eu acho que nem é o mais importante, né? A gente quer realmente que quem mandou, quem financiou, que seja preso. E aí a Mônica Souza faz uma observação aqui, que é justamente a minha pergunta para o Chico. O governador Ibanez participou do golpe, não pode ser isentado. E aí eu lembro da importante matéria que a nossa amiga aqui, Denise Assis, jornalista, escreveu. Ela escreveu Ibanez Rocha, uma ausência previsível no evento de dia 8 de janeiro. Na verdade, o governador do Distrito Federal é suspeito de ter, no mínimo, se omitido naquela tarde de horror. Queria que você falasse um pouco dessa figura que é o Ibanez Rocha. Né? Como é que você vê digamos assim, essa omissão ou essa culpa de Ibanez e vai ficar dessa forma mesmo? Diga, Marcelo, você levantou o dedo. Não, eu só vou botar uma pimenta nessa pergunta. O Ibanez tomou ou não tomou uns gorós a mais na hora do almoço do dia 8 e apagou? O Marcelo, é o que dizem por aqui, né? Agora, é importante, e aí eu volto um pouco, pontuar o seguinte: o alto comando do Exército Brasileiro é formado de 17 generais. E cada general tem direito a um voto. Então, a decisão é tomada. Isso eu fui verificar como é que funciona. A decisão é tomada com cada um votando. E a maioria do alto comando não concordou em aderir ao golpe. Claro que tinha general golpista, mas a maioria não adotou, não aceitou, não iria participar. Que teve a participação dos americanos? Teve. Eles vieram aqui e deram o recado. Por isso que eu falei aqui no início da entrevista que se fosse no governo do Donald Trump, certamente eles não teriam vindo aqui e eles teriam, tentado implementar o golpe de qualquer jeito. Porque o golpe também não foi preparado só no dia 8 de janeiro, gente. O golpe foi preparado desde o dia da eleição do Bolsonaro em 2019, o capitão Capiroto. Ele ficou o tempo todo negando as instituições, ele ficou o tempo todo dizendo que as urnas não eram confiáveis, ele ficou o tempo todo atacando o Supremo Tribunal Federal, especialmente a figura do ministro Alexandre de Moraes, que, para mim, é o grande sustentáculo da República e da democracia nesse país, um homem que teve a coragem que ele teve de fazer o enfrentamento. Mas Bolsonaro pegou os 7 de setembro que aconteceu ao longo do governo dele para desafiar as instituições e foi preparando esse caldo de cultura para chegar onde chegou, que foi o dia 8 de janeiro. Que tem omissão do governador Ibanez? Tem, está claro.
E por isso que ele foi afastado por 66 dias com a determinação do Supremo Tribunal Federal. Foi afastado por isso, porque se omitiu. Porque aí ele diz, não, mas a culpa foi do delegado doutor Fernando, e tem mesmo os áudios do Fernando falando com ele, dizendo que estava tudo calmo, estava tudo tranquilo, quando os terroristas estavam descendo para a esplanada para fazer o que fizeram, e quando tinha tido o alerta do doutor Andrei, numa reunião sábado, dia 7, lá na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o diretor-geral da Polícia Federal alertando que ia ter problema. Portanto, é isso. Tem também um problema sério, que foi o GSI não ter tomado as providências que deveria ter tomado. Tem um batalhão com 2.500 integrantes das Forças Armadas que servem ao GSI, que acionados poderiam estar fazendo a guarda do Palácio do Planalto, ou seja, a guarda ali da Praça dos Três Poderes. Por consequência, o Supremo Tribunal Federal também estaria guarnecido. Ô Chico, só lembrando que a culpa do Ibanez começa antes, quando ele traz como secretário de Segurança o Torres, ex-ministro do Bolsonaro, e concorda que o Torres saia de férias antes de completar uma semana no cargo. Inclusive, se você me permite aqui, eu vou contar um fato. Conte, você está aqui para contar fatos e histórias. Eu e a deputada Arlete, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu, juntamente com a deputada Arlete, que era deputada distrital naquele momento, pedimos audiência ao governador Ibanez, que a gente estava preocupado com o que poderia acontecer no dia 1º de janeiro, na posse do Lula. Nós fomos lá, chegamos lá e falamos para ele, governador, nós estamos vindo aqui pedir para o senhor não nomear o Anderson Torres para secretário de Segurança do Distrito Federal. É um pedido nosso. Ele disse, eu vou nomear. Aí nós falamos, tem risco, vai dar problema. Nós estamos muito preocupados com a posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro. Aí ele disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou manter o Danilo, que era o secretário de Segurança, até a posse, e depois da posse eu decido. Portanto, até a posse, vocês fiquem tranquilos que quem vai estar na chefia da Segurança Pública do Distrito Federal é o Danilo. E assim ele fez. Ele manteve o doutor Danilo. Você viu que a posse tinha mais de 300 mil pessoas na esplanada e não caiu uma folha daquelas árvores lá. Dará tranquilidade, a ordem que foi estabelecida. E os terroristas já estavam lá no QG do Exército e não desceram porque a Polícia Militar não permitiu. Portanto, teve comando no dia da posse. Só que ele devia estar alertado do fato grave, e aí todas as autoridades teriam que estar alertadas daquilo, do que aconteceu no dia 12 de janeiro, quando da prisão do cacique Sererê, e que eles tocaram fogo em delegacia, tocaram fogo em ônibus, e tentaram invadir o prédio da Polícia Federal Brasileira, tentaram invadir um shopping Brasília, que tem ali na frente do prédio, na Asa Norte, em frente do prédio da Polícia Federal. Tinha centenas de crianças ali dentro. Poderia ter sido uma tragédia se os terroristas tivessem invadido naquele dia. E aí prossigamos. Tem outro fato gravíssimo, acontecido no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, quando os terroristas, lá dentro do acampamento, planejaram e executaram um plano que, felizmente, a mão de Deus permitiu que não acontecesse do jeito que eles queriam, que foi colocar aquela bomba naquele caminhão de combustível
que uns dizem que tinha 46 mil litros, outros dizem que tinha 60 mil litros de querosene de aviação altamente inflamável, que se explode ali, as labaredas teriam descido, alcançado o terminal de combustível do aeroporto, o aeroporto teria ido pelos ares. Na mesma hora, simultaneamente, eles tentaram colocar bombas nas torres de alta tensão de Furnas, que era para destruir as torres de alta tensão ali em Taguatinga Sul, destruir a subestação de Furnas em Samambaia, porque como o sistema elétrico brasileiro é interligado, isso faria com que o sistema entrasse em colapso no país inteiro, dia 24 de dezembro de 2023. Mas eles tentaram mais. Eles tentaram colocar bomba no terminal rodoviário central de Brasília, que também estava passando por ali milhares de pessoas. Tudo isso, qual era o objetivo deles com tudo isso? Era criar o caos para que tivesse a chamada GLO. Se tivesse sido decretado GLO, o presidente Lula não teria tomado posse dia 1º de janeiro. Tanto, veja o tamanho da trama, veja o tanto que o negócio foi planejado. Não estamos falando de qualquer coisa. Não estamos falando de um bando de velhinha que estava lá com... Exatamente. Não estamos falando de qualquer coisa. Não se tratava de um piquenique, né? O tempo todo dizer que era um bando de velhinha que estava rezando. No dia que a gente teve... E quem tem muita consciência de que não era um bando de velhinha, eram terroristas preparados e qualificados que estavam ali dentro daquele acampamento, e tem a consciência maior disso é o ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente teve uma audiência com ele, os deputados da CPI, nós fomos visitá-lo, e aí uma deputada daqui do Distrito Federal, que o pai e a mãe dela estavam no acampamento, ela tentou dizer que era um grupo de velhinhas. Aí o ministro, foi a hora que o ministro Alexandre de Moraes se irritou e falou em voz alta que não eram velhinha coisa nenhuma, que não era um monte de oração, até porque ali não tinha monte, que eram terroristas que estavam lá dentro, que seriam alcançados pela lei. E é isso. Perfeito, exatamente. Não era um bando de velhinha, não era um piquenique, era gente que quase explodiu um aeroporto inteiro. E um aeroporto grande, com muita gente, com muito inocente, foi algo muito grave o que aconteceu. Eu aproveito e leio aqui o superchat da Reginalíssima. Segundo o professor João César, a causa da eleição do Bozo e do golpe de 8 de janeiro, cognição ideológica, disse ela. E ela disse, Bozo, desde 2014, frequentava a festa de formatura de escolas militares, disseminando falas criminosas a favor da ditadura. E o Clides pergunta, mas e o cabeça de tanta organização? E o Christian Silva, cadê o Ibanez no relatório final, deputado? Aí eu passo para o senhor responder essa pergunta do Christian, né? O Ibanez poderia estar nesse relatório final da CPI do Distrito Federal? Não poderia, pela questão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela lei orgânica e pela Constituição, existe a separação de poderes. Portanto, o Ibanez poderia estar no relatório da CPMI Nacional, na local não. Por isso que ele não está. Por isso que ele não está, né? Marcelo? A Câmara Legislativa não tem poder de investigar o governador. Exatamente, é isso. Há uma discussão se a CPMI do Congresso pode ou não. Há um debate jurídico em torno disso também. Na verdade, Marcelo, a CPMI poderia convocá-lo e ele dizer que não ia e pronto. E está cobertado por decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que, por mais de uma vez, já decidiu que o governador não é obrigado a comparecer para depor e CPI no Congresso Nacional. Até então, o único governador, porque não tinha nada a esconder, que compareceu e depois, durante o dia inteiro, numa CPI, foi o governador Agnello. Quando chegou a vez do Marconi Perillo, ele foi ao STJ e o STJ garantiu o direito dele não ir.
Não foi nem de ficar calado, foi de não comparecer. Depois, na CPI, uma CPI que teve lá para as bandas do Amazonas, e depois daquela CPMI do Covid, o governador do Amazonas foi liberado pelo STJ da necessidade do comparecimento. É importante a gente esclarecer essas pessoas, porque tem muita gente que fica achando, não, passaram a mão na cabeça. A gente não passou a mão na cabeça de ninguém. A gente cumpriu a lei, né? Perfeito. Voltando, Fala, Marcelo, à questão dos militares, né? Vocês estavam tentando aí lembrar o nome do Vilas Boas. Eu queria colocar aqui o Twitter, o X, né, da Jandira Fegali, né, onde ela traz aqui o nome desses 12 militares, além do Jair Bolsonaro, na verdade são 11, né? Então está aqui, olha, todas as pessoas que foram indiciados pelo relatório final da CPMI do golpe, incluindo o seu comandante-chefe, que é o Bolsonaro. Então está aqui Jair Messias Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, general Walter Souza de Braga Neto, general Augusto Heleno, general Luiz Eduardo Ramos, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, almirante Almir Garnier Santos, general Marco Antônio Freire Gomes, general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, coronel Antônio Elcio Franco Filho, sargento Luiz Marcos dos Reis e coronel Jean Lawande, né, que até o Marcelo estava tentando lembrar o nome dele aqui outro dia. Então, estão indiciados. Queria saber se foram indiciados e se agora, digamos assim, a gente já tem a correlação de forças para que essas pessoas sejam presas, inclusive o Bolsonaro, como é que se houver o andar dessa carruagem? Já temos um ano aí dessa tentativa de golpe, na verdade, como o senhor disse, houve golpe, o que não houve foi sustentação. Quando que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai ver o Bolsonaro preso? Segundo o jornalista Reinaldo de Azevedo, está perto. Olha, eu não tenho dúvida de que o capitão, o capiroto, Jair Bolsonaro, vai ser preso. E não vai ser transformado em mártir nenhum, porque é um criminoso. Agora, eu quero falar num ponto aqui que poucas pessoas falam, que foi do quanto que o presidente Lula acertou na nomeação do general Tomás para ser comandante do Exército Brasileiro. Se hoje tem um general profissional que se preocupa efetivamente com a força e que está preocupado com esse país, eu vou relatar para vocês aqui um fato. Me parece até que eu já falei aqui em outra entrevista. Quando nós convidamos o general Heleno, ele não compareceu. Deu uma desculpa lá. Aí nós convocamos ele para a CPI. Aí o general Tomás mandou o general, que é comandante, que é o chefe da assessoria parlamentar do Exército, lá no meu gabinete conversar comigo. Eles são muito jeitosos, né? Aí o general chegou e falou, olha, nós estamos preocupados com tudo que está acontecendo. Eu estou aqui em nome do general Tomás e quero conversar com o senhor. Se é possível a gente fazer um entendimento. Ao invés de convocação, vocês transformar em convite com a garantia do comandante de que todos, quer seja da ativa, quer seja da reserva, que forem convidados, serão obrigados a comparecer. O comandante garante o comparecimento. Aí ele disse mais, o comandante está preocupado, ele quer ajudar na pacificação do Brasil, esse país não pode continuar desse jeito, ele quer tirar essa coisa que aconteceu da contaminação das forças, o Exército tem que voltar para o seu leito natural, que é a defesa da soberania, o cumprimento da Constituição. Portanto, isso é um compromisso do Exército Brasileiro. E aí nós topamos o desafio, fizemos o acordo, e todos que nós convocamos compareceu, e todos falaram. Depois, ele voltou para agradecer o entendimento que a gente tinha tido, e aí, mais recentemente, eu fui convidado pelo comandante-geral do Exército, estive lá com o relator da CPI, depois que a CPI tinha terminado,
para uma conversa com ele. Está cortando, Chico. Pelo entendimento, e diz que o Exército realmente, e isso eu sou testemunha, que está comprometido com a democracia nesse país. Que teve facções golpistas dentro do Exército, teve. Agora, o Exército, na sua maioria, optou pela legalidade. Sim, Chico, é verdade. Agora, posso só complementar uma coisa. A CPI da Câmara Legislativa teve coragem de convidar todos esses militares, inclusive o general Arruda, que a CPMI, embora a oposição quisesse, o presidente da CPMI não permitiu que todos fossem convocados. Lá foram só alguns, poucos, e eles evitaram de convocar os outros. Nós esperávamos que a CPMI do Congresso convocasse outros oficiais, inclusive o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, e que tinha que responder por que na frente do quartel-general tinha um acampamento, e na frente de outros quartéis do Brasil inteiro, tinham acampamentos pedindo golpe militar. Isso é ilegal. Isso é crime. Isso, vocês tiveram essa coragem. Vocês tiveram coragem. Eles não tiveram. Agora, sobre o Ibanez e sobre outros, eu vou dar um palpite de Marcelo, olha aí, é palpite, não é informação. Eu espero, acho, que todo mundo, inclusive a própria Polícia Federal, ficou aguardando a mudança prevista na Procuradoria-Geral da República para encaminhar essas investigações já a um novo procurador não envolvido com o governo Bolsonaro, como era o Aras. Não sei se o Chico concorda com essa posição minha ou não. Concordo inteiramente com você. E é importante, sabe, Marcelo, a gente pontuar aqui, a Operação Lesa Pátria continua. Hoje mesmo está tendo a operação da Polícia Federal. E nós temos, outro ponto importante, quanto que o presidente Lula acertou na nomeação do Dr. Andrei para diretor-geral da Polícia Federal. Porque tem muita gente, sabe, Marcelo, falando muito, e tem outros que quase não falam e faz muito, né? É o exemplo do Dr. Andrei, né? Ele quase não fala, mas faz muito e está fazendo bem feito, está fazendo com coragem, está fazendo com verdade. Então, todo aplauso a ele. Pois é, Chico, eu também acho que o doutor Andrei faz muito. Eu acho que o Andrei deveria falar mais. Ele foi na Globo News, eu estou convidando para ele vir aqui no 247. Vamos ver se ele virá. Espero que venha. Eu gosto muito dele. Me aproximei dele ainda na campanha do Lula. Desde agosto de 2022, eu me aproximei do Andrei. Nos encontramos em vários lugares diferentes. Tenho o maior respeito e acho que ele está fazendo uma Polícia Federal séria. Precisa só divulgar um pouco melhor isso tudo que eles estão fazendo, que é muita coisa. Agora, estou na expectativa de qual vai ser o papel do novo procurador-geral. Como que ele vai pegar esse material todo que está aí e começar a denunciar não só quem financiou, porque até agora tem um empresário respondendo por ter financiado 4 ônibus. E teve gente que financiou muito mais. Você sabe que aquele acampamento tinha churrasco com picanha o dia inteiro. Tinha gente, povo morador de rua, que ia para lá para comer de graça. E tem os militares. Os militares que incentivaram isso tudo. Agora, eu queria que você falasse um pouco, porque me parece que agora, em fevereiro, deve sair já a sentença no Supremo Tribunal do processo contra os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Todo o comando estava envolvido na tentativa de golpe. É isso? Olha, eu vou esperar a decisão do Supremo. Eu tenho, por exemplo, o então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, eu não sei qual o grau de envolvimento dele.
Agora, tem coronéis ali, tipo aquele coronel Naimer, que está envolvido até a alma, né? Tem outros que foram levados de roldão, tipo, tem lá um coronel que está com problema psiquiátrico, que tentaram jogar toda a culpa em cima dele, e aos olhos da CPI ele não é culpado. Tanto tem... O ministro Alexandre de Moraes do Supremo, ele tem... Hoje o Alexandre de Moraes está cortando, é o Chico, eu não estou conseguindo ouvir tudo. Oi? Tá, não, Marcelo, pode falar, deputado. O Marcelo que está com problema... Você está sem som, Daphne, você está sem som. Não, estou com som agora. Eu estou ouvindo ela bem, você está me ouvindo também, né, cara? Desculpa. Pode falar, deputado, desculpa. Não, mas é isso, Bom. Portanto, eu vou aguardar. Outra coisa, nós já entregamos o relatório final da CPI, que são 435 páginas. Nós tínhamos uma equipe de delegados e agentes da Polícia Civil do Distrito Federal que trabalharam de maneira muito correta. É um relatório, não é de faz de conta, é um relatório realmente profundo. Eu já entreguei esse relatório para o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o doutor Macedo Cruz. Nós estamos pedindo audiência ao ministro Alexandre de Moraes para que a gente entregue para ele o resultado final da CPI, e vou pedir uma audiência também ao Procurador-Geral da República para que a gente possa entregar também o relatório para ele, porque ali tem muita informação que pode ser usada por eles, né? O relatório é denso, o relatório tem conteúdo e o relatório aponta responsabilidades. Nós indiciamos 135 pessoas, que vai desde planejadores, passa por financiadores e por participantes dos atos antidemocráticos. Aqui de Brasília mesmo estão indiciados 2 empresários que financiaram, que vão pagar pelo financiamento. Queria entrar numa notícia que saiu agora. Vou compartilhar aqui a matéria com vocês. Quem me enviou foi o nosso querido editor Paulo Emílio. Está aqui, olha, é essa daqui. Os servidores da ABIN... Então, está aqui. Servidores da ABIN detectam ameaças aos eventos dessa segunda-feira sobre o 8 de janeiro. É um comunicado da União dos Profissionais de Inteligência do Estado da ABIN. Não fornece detalhes específicos sobre as possíveis ameaças que teriam sido detectadas, mas parece que entre os alvos identificados nas investigações estão políticos, jornalistas, advogados, além de críticos e opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, está aí matéria de agora. Queria saber, para vocês dois que estão, acho que o deputado também está, né, em Brasília, qual é o clima que está aí, se existe uma preocupação com alguma confusão que possa ocorrer? Ora, o clima é de absoluta segurança. Agora, tem um ponto, Gabi e Marcelo, que tem que ser ressaltado, que foi a ABIN, sabe? É preciso ser investigada também, não é? Porque a ABIN, naquele momento ali, estava muito mais para colaborar com o golpe do que para prestar informação efetiva para ajudar na segurança nacional. Portanto, tem muita ressalva com relação a isso. Acho que eu prefiro acreditar muito mais no trabalho que é desenvolvido hoje pela Polícia Federal Brasileira. O senhor está falando daquela arapongagem que aconteceu? Exatamente. Estou falando daquilo. São 30 mil brasileiros. Isso é grave, isso é gravíssimo. Poderá ter sido eu, certamente fui. Você, Gabi, Marcelo, são 30 mil pessoas que foram espionadas ilegalmente pela ABIN. Portanto, a ABIN, naquele momento, era uma arapongagem, era um ninho de serpente, que precisa ser esclarecido, e os responsáveis por aquilo ali também têm que ir para a cadeia. A agência de inteligência não é para fazer arapongagem, e o que eles fizeram foi arapongagem, é crime, e tem que ser punido pelo que fizeram. Perfeito. Marcelo?
Bom, eu acho que nós estamos chegando. Você vai hoje lá no ato, à tarde, lá no Salão Negro, Chico? Nós vamos nos ver lá? Vou chegar lá cedo, já estou com o meu convite aqui na mão. E daqui a 1h da tarde eu estou me deslocando para lá. Perfeito. Olha, eu também, sobre graças essa à ajuda. Sim, fala, Daphne, pode falar. Não, termina, Marcelo, eu acabei interrompendo. Era só. Não. Ia ter uma manifestação pública agora, às 10 horas da manhã, mas me parece que essa manifestação foi suspensa. Era ali na Biblioteca Nacional. Eu, aqui do meu hotel, vejo a Biblioteca Nacional e não há movimento nenhum. E lá no Congresso é limitado a entrada aos convidados e a credenciados. Então, o risco de qualquer coisa diferente é menor, porque é um espaço limitado, é um espaço reservado e muito bem policiado hoje. Está todo mundo atento para isso. Então, essa informação da associação aí da BIM, a gente tem que olhar ela com certo cuidado. Não pode dizer que é líquido e certo que isso vai acontecer. Não é a mesma coisa que nós vivemos no 8 de janeiro passado, que eu me lembro, Davi, almoçava com a nossa querida Gisele Frederic, tive que deixar o prato no meio do almoço e sair correndo para a esplanada, porque o pau estava quebrando lá. Pois é, não, é sobre Bem isso. Mais sorte que a Tereza, porque eu não fui. Desculpa. Sua internet não está tão boa. Não, sobre isso, justamente, né? Várias lideranças aqui que eu entrevistei do PT diziam que é preciso ocupar o campo progressista, o campo democrático, ocupar as ruas hoje, para não deixar a extrema-direita ocupar. Então, a gente vai ter um ato aqui, por exemplo, aqui no Rio, às 17 horas na Cinelândia, vai ter no MASP também. E aí, em Brasília, pelo que eu estou entendendo, não vai ter nada, só vai ter esse que é dentro que é para os convidados, é isso? Não vai ter ato do lado de fora da rua para o pessoal. Ontem. Teve ontem, que nós, no Bom Dia, transmitimos. Tá certo. Eu levei, inclusive... Ô Marcelo e Gabi, eu vou expressar a minha opinião com relação aos atos. A minha preocupação é o seguinte: atos tem que ser bem organizado e tem que levar gente. Não dá para ficar fazendo ato de faz de conta, porque senão a extrema-direita pode achar que a gente está sem, que os defensores da democracia estão sem força. Portanto, é preciso organizar, sabe, para que as pessoas compareçam, mas que tenha gente efetivamente nos atos. Não dá para, de uma hora... Eu estou falando isso com a autoridade de quem, na época do governo Fernando Henrique, coordenou aqui em Brasília a chamada, que o Brasil estava muito apático, estava muito quieto, e nós fizemos aquela marcha dos 100 mil, você deve estar lembrado. Colocamos mais de 100 mil pessoas na esplanada. Foi um momento extraordinário ali, né? E que a população acordou novamente e voltou para as ruas. Enfim, portanto, é preciso que a gente organize bem as coisas e faça com que tenha gente efetivamente nas ruas. Não dá para fazer ato com meia dúzia de pessoas com algumas bandeiras nas costas. Perfeito. É isso. Nós ontem tivemos no Eixão, Daphne, um bom ato, não estava superlotado, há uma dificuldade de mobilizar a militância. Há uma dificuldade que Brasília, janeiro, é um recesso geral. Para você ter ideia, até o restaurante da Tia Zélia está de recesso. Eu quis ir lá comer uma feijoada ontem, está de recesso, só volta em fevereiro, porque sabe que as pessoas estão de férias aqui em Brasília. Tá? Então, essa é a realidade de Brasília. Agora, hoje o ato vai ser lá e nos outros estados... Marcelo, fala. Deixa eu aproveitar aqui e recomendar para você, além da Tia Zélia lá, quando você quiser comer uma boa galinha caipira, quiser comer uma boa feijoada,
quiser comer um leitãozinho a pururu, um torresmi, vai lá no Embaixada de Minas. Fica ali no Caminho do Gama, perto do Balão do Periquito. Tem lá o restaurante Embaixada de Minas. Você vai se sentir muito bem lá. E se quiser, ainda tem uma cachaçinha. Hein? Eu vou lá visitar da próxima vez que eu vier aqui. Você sabe que eu vou ficar aqui só até sexta-feira. Dia de semana não dá para ir fazer esses almoços assim, senão você não trabalha depois, né? Isso derruba a gente. E eu estou aqui graças à nossa militância que me mandou, me ajudou a vir para cá. Então, eu tenho que dar retorno a eles e mostrar serviço, né? É isso que está acontecendo. Olha, bom, Davi, eu acho que estamos encerrando, né? Estamos encerrando. O Eduardo disse que hoje vai ter agora, daqui a pouco, em Recife, às 10 horas, no Monumento Tortura Nunca Mais, em Recife. E alguém perguntou aqui, hoje o ato no Rio é na Cinelândia, às 17 horas, tá, gente? Cinelândia, às 17 horas. Em BH, na Casa dos Jornalistas, tá? Então, em BH, Casa dos Jornalistas. O pessoal do Rio de Janeiro, de BH, de Recife, está indo para a rua. Queria agradecer ao deputado e agradecer também ao Marcelo Auler, agradecer ao nosso público. O Beto Silva disse para o Marcelo que sua internet melhora quando você está na cadeira rosa. O pessoal está sentindo falta da cadeira rosa do Marcelo. Era um outro hotel, eu estou num outro quarto de hotel. Mas nunca esqueceremos da cadeira rosa maravilhosa, cadeira da barra. O Marcelo, onde é essa cadeira rosa? Perfeito. Chico. Fala. Bom, gente, muito obrigado. Era um outro apartamento, Chico. Muito obrigado aí pelo convite, estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado a você por ter entrado aqui com a gente. É muito importante. Abraço, Gabi. Obrigada, deputado. Obrigada, Marcelo. Perfeito. Valeu. Um grande abraço. De tarde nos vemos.